narrativa de Marcos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 15. Assentados, reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus que fala sobre a purificação do templo. Marcos 11, a partir do verso 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos dando sequência à série de estudos e mensagens sobre aprendendo a cultuar. Temos aprendido desde o livro de Gênesis, o primeiro culto que está sendo ali registrado, o culto de Caim, o culto de Abel. Temos aprendido ao longo dessas semanas um pouquinho a cada domingo sobre a importância do culto, sobre a importância de conhecermos a Deus. E hoje nós estamos diante de um texto, irmãos, que nos narra um episódio que ocorre dentro do templo. Nós estamos em algum momento da vida do ministério do Senhor Jesus Cristo em que há a necessidade de Ele fazer uma intervenção, e é uma intervenção um tanto dura. Esse episódio, irmãos, nos narra, ele é narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos narram esse episódio. Quando nós começamos a comparar todas as narrativas, nós observamos, irmãos, que esse episódio ocorre 2 vezes. Em 2 oportunidades diferentes ocorre esse episódio da purificação do templo. E isso é digno de nota. Num tempo ministerial tão curto, o ministério de Jesus é de aproximadamente 3 anos. Em 3 anos ele faz 2 intervenções sobre o mesmo tema. Penso eu que não seria necessária nem a primeira intervenção, mas em havendo a primeira intervenção, eu acho que seria boa a intervenção. Mas em um curto espaço de tempo, ter que repeti-la revela algo doentio naquele lugar. O texto está nos dizendo aqui, nessa narrativa, irmãos, que, segundo o Evangelho de Marcos, isso ocorre no início do ministério de Jesus. É logo no início. Observemos bem que o capítulo 11 está narrando a entrada triunfal de Jesus, é o início do seu ministério. Isso é digno de nota, irmãos, porque o primeiro evangelho a ser escrito no Novo Testamento é este, é o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito e serviu de base para os demais evangelistas. Então nós estamos aqui vendo o olhar do primeiro autor. Aqui na nossa cronologia, na disposição, melhor dizendo, do Novo Testamento, ele aparece como o segundo evangelho. Vem logo após Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele foi o primeiro evangelho escrito. Então, o primeiro registro sobre isso parte desse autor. E esse autor está dizendo que isso ocorre imediatamente após o momento em que o Senhor Jesus Cristo entra de maneira triunfal na cidade de Jerusalém. As crianças estão ali, os homens estão ali, estão gritando hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E imediatamente nos diz o verso de número 12, que após essa entrada, ele sai ali de Jerusalém, ele vai para a pequena aldeia de Betânia, ali próximo, onde havia uma família muito querida por ele, a família de Marta, Maria e Lázaro. Ocorre um episódio
episódio ali da figueira, quando ele tem fome, e depois nos diz o verso de número 15, que ele sai de Betânia, retorna a Jerusalém e se dirige ao templo. Há algo no templo que ele sabe que está errado. Há muitas coisas ali no templo que estão impedindo o povo de se achegar a Deus. Há algumas ações culticas ocorrendo ali que estão afastando o povo do verdadeiro culto. E há a necessidade de uma intervenção do Senhor. Como nós estamos estudando, irmãos, acerca de culto, aprendendo a cultuar ao longo dessas semanas, nós não podemos estudar sobre culto sem analisar essa passagem a contento. O contexto aqui, irmãos, na noite de hoje que nós estamos discutindo, é a necessidade do culto ser agradável a Deus. A necessidade de um culto ser agradável a Deus. Alguém poderá pensar assim, mas reverendo, o culto não é todo para Deus? Então, por que tudo que é feito na igreja não pode, ou pode ser que alguma coisa que ocorra no culto pode atrapalhar alguém de se achegar a Deus? Vamos perceber que sim. Nós vamos perceber na noite de hoje, irmãos, que essa intervenção de Jesus é para impedir que o que está sendo feito na igreja afaste o homem do seu Criador. Então, Jesus Cristo vai fazer intervenções. A primeira lição que nós observamos aqui, irmãos, é que Jesus sabe observar no templo aquilo que nós mesmos não conseguimos observar. A primeira lição: Jesus observa no templo aquilo que passa despercebido ao nosso olhar. Volte o seu olhar para o verso de número 15. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Aquelas coisas, irmãos, estavam se tornando comuns no templo do Senhor. O que estava se tornando comum? O comércio ilegal. Então, havia uma máfia, havia ali um cartel, cujo chefe era o sumo sacerdote, com a aquiescência do sacerdote e dos demais, onde cada um levava um quinhão, cada um levava uma fatia do bolo desse lucro. Os animais eram necessários para os sacrifícios, isso não era o problema é que eles estavam ali, e ali não podiam. E eles instruíam também o povo pobre que vinha de longe com seus animais, de acordo com a lei, macho, sem defeito, sem pelo. Quando eles vinham trazer para o sacrifício, os próprios sacerdotes diziam: não, esse animal não serve, você tem que comprar o nosso. Então aquele pobre que veio com o seu animal se via numa situação absurdamente delicada, porque ele queria se achegar a Deus, ele queria ter a sua vida em ordem com Deus, mas aquele que deveria facilitar isso estava colocando obstáculos, estavam obstaculando o acesso do homem a Deus. O primeiro acesso é esse: não, o que você traz não serve, o nosso é bom, o nosso tem a nossa chancela. Então aquele homem se via na necessidade de vender o seu animal, porque ele não tinha dinheiro. Ele vai vender para quem? Do lado tem um cambista, do lado tem alguém que tem dinheiro. Ele vai dar o preço que ele quer. Ele vai trocar a moeda pelo câmbio que ele quer. E o câmbio não é justo, o câmbio não é bom. Mas alguém poderá dizer: mas reverendo, isso não era comum? Era comum, todos percebiam, mas ninguém dizia nada, porque aquilo tornara-se comum. É assim. As autoridades sabem e nada fazem. O povo sabe, mas o povo não tem vez nem voz. Irmãos, entendamos isso: na casa do Senhor, Jesus contempla tudo aquilo que aqui se passa, e Ele sabe o que tem sido
obstaculante, aquilo que tem sido impeditivo. Jesus está presente na sua casa. Ele sabe. Ele sabe todas as ações, as motivações que estão no coração de todos aqueles que têm agido dentro da sua casa. Ele sabe. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, está no verso de número 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O Senhor impõe limites na casa dele. A casa é dele. O Senhor impõe limites. Essas ações que o Senhor Jesus Cristo toma, irmãos, elas podem parecer drásticas, mas é para chamar a atenção mesmo. Numa outra narrativa, há o registro de que ele toma posse de um azorrague, um chicote. É algo mais duro, é uma imagem que diz assim: não ousem me desobedecer. É uma palavra muito dura. Então, quando ele expõe essa situação dessa tal forma de derrubar mesas, observe bem que na igreja há um mobiliário. A igreja tem o seu mobiliário e ele derruba. E não apenas mesa, mas cadeira também. As pessoas estavam bem acomodadas ali para fazer o que não se devia fazer. Ele derruba aqui. Ele está dizendo: isso está errado, o lugar disto não é aqui. Precisamos voltar o mobiliário na sua função adequada. Quando falamos de mobiliário no templo, irmãos, na casa do Senhor, pode parecer uma coisa de menor importância, mas não é. O mobiliário na casa do Senhor, desde o tabernáculo no Velho Testamento, fazia parte das ordenanças do próprio Deus. Então, o mobiliário na casa do Senhor também tem o seu significado, tem a sua importância, e disso não pode ser desviado. Aqueles homens estavam desviando. É o Senhor quem estabelece a ordem na casa do Senhor. A casa do Senhor precisa de ordem, e quem estabelece essa ordem não era o sumo sacerdote, ele havia desviado. Não eram os sacerdotes, eles também fizeram parte de um complô. Não eram todos os demais atravessadores, porque estavam se beneficiando da ignorância do povo e abusando da sua própria autoridade. O Senhor estabelece quem é a autoridade na casa do Pai. Não há outra autoridade, irmãos, maior do que o Senhor Jesus. Não há. Pastor não tem essa autoridade sobre a palavra de Jesus. Ninguém tem. Nenhuma igreja existe por si, se ela é do Senhor. A não ser que ela seja de um homem. Bom, se é de um homem, então já não é do Senhor. Então é dele mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando da casa do Pai, não da casa do sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo está falando da casa do Pai, não está falando da casa do sacerdote. Nem daqueles homens, nem dos cambistas. O Senhor está dizendo: precisamos restabelecer este lugar. Sabe por quê, irmãos? Alguém poderá perguntar: mas reverendo, o que isso tem a ver com o culto? A resposta é: tudo a ver. O que é feito na igreja interfere positiva ou negativamente no culto que é prestado a Deus. Tanto interfere que o Senhor Jesus Cristo diz: parem com isso. Chega, basta. Se vocês não estão entendendo, eu vou explicar de uma forma bem séria para vocês. Eu vou derrubar isso aqui. Isto está posto de forma equivocada aqui. Irmãos, a casa de Deus precisa estar preparada para Deus. O que é feito na casa de Deus deve ser para Deus e não para os homens que lá se encontram. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é a necessidade de se restabelecer a clareza de para quem é o
a necessidade de se restabelecer a clareza de para quem é o culto. Volte o seu olhar para o verso 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Irmãos, igreja é lugar de ensino. Igreja é lugar de ensino. Só que o ensino incomoda. Mas a quem o ensino incomoda? O ensino incomoda aqueles que se aproveitam da ignorância do povo. Volte o seu olhar para o verso de número 18. Os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Esse homem precisa se calar. Precisamos calá-lo, nem que seja matando-o. Esse homem vai quebrar o nosso esquema. Nós vamos perder o que temos. Quanto trabalho deu para construirmos essa estrutura? Esse homem precisa ser silenciado. E não haverá singeleza aqui, não haverá uma forma soft de calar a Jesus. É a morte mesmo, é a perseguição. Irmãos, aquele que ensina é perseguido. Interessante, nós estamos falando do templo e não há lugar para Jesus no templo. Nós estamos falando do culto e não há lugar para ensino no culto. Jesus Cristo ensina no templo. Essa função era dos sacerdotes, mas onde eles estão? Por isso o primeiro tópico: Jesus Cristo vê o que passa despercebido aos nossos olhos. Aquele lugar deixou de ser um lugar de ensino. A ignorância era boa para quem sabia. Alguma semelhança com o que há em muitos lugares hoje? A igreja precisa ser lugar de ensino. Os líderes precisam ensinar, porque o povo precisa ensinar. Sabe por quê, irmãos? O incomum está se tornando comum nas igrejas. Por isso que o Senhor se faz presente. Por isso a necessidade da palavra de Jesus. Por isso a necessidade do ensino de Jesus. Os crentes precisam ser evangelizados. Os crentes precisam conhecer o Evangelho de Jesus. Não há mestre maior do que o próprio Filho de Deus. Quando Nicodemos se apresenta a Jesus, lá em João, capítulo número 3, narrado pelo próprio João, Nicodemos fala a Jesus assim: sabemos que és mestre, Rabi, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus é o Rabi. A palavra Rabi, irmãos, com o final no hebraico, com a letra I, é pronome possessivo meu. Rabi, meu mestre. A minha relação com o Senhor é que o Senhor é o meu mestre. O que é Jesus para nós? O que ele é? Jesus se estabelece na igreja, irmãos, para dizer: vocês precisam aprender. Há necessidade de se resgatar a funcionalidade da igreja. Volte o seu olhar no verso de número 17, Jesus Cristo diz: é casa de oração, é casa do aflito encontrar o seu lugar, é casa do contrito encontrar perdão. Nós começamos o nosso culto hoje, irmãos, com a leitura do Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si. Eu encontrei os teus altares, não um lugar de lucro, não um lugar de dinheiro, mas eu encontrei os altares do Senhor, a presença do Senhor. Jesus Cristo está restabelecendo, irmãos, aquilo que não havia necessidade de se restabelecer. A funcionalidade do culto. Para que estamos reunidos aqui? É lugar de oração, é lugar de comunhão, de conexão com Deus, não com os negócios. É um lugar de arrependimento, é um lugar de choro diante do Senhor, de alegria ou mesmo de tristeza, de arrependimento diante do Senhor. Não um lugar de ele estabelecer lucros
com aquilo que me é falado ou me é prometido ali. Igreja não é lugar disso. Isso tem um outro lugar. Talvez casa de apostas, talvez uma agência bancária. Há instituições próprias para isso. A casa do Senhor está sendo transformada. Jesus não permite isso. A casa do Senhor precisa ser restabelecida como lugar de o homem encontrar-se com o seu Criador. É um lugar de encontro, não de negócios. A igreja tem sido transformada, irmãos, e o culto tem sido motivado e transformado para encontrar salteadores. Covil é esconderijo, lugar, um covil. Mas observe bem que tipo de gente ali estava entrando e se achegando. Salteadores, ladrões, gente que lucra de forma fácil, gente que engana, gente que se beneficia dessas coisas. Mas o que eu sempre digo para os irmãos, e não porque eu digo, mas porque de fato é, por que esse tipo de gente procura esse tipo de lugar? Porque é esse tipo de coisa que está sendo oferecida. Então, o que você oferece atrai os interessados naquilo que você está ofertando. O que se promete? Lucro fácil, prosperidade. Vai atrair que tipo de gente? Gente que quer isso, lucro fácil. Jesus está dizendo, vocês estão trazendo para cá, não gente que quer se arrepender, mas gente que quer lucrar com isso. Aqui não é lugar disso, é um lugar de culto, não é um lugar de comércio. Jesus Cristo vê. Jesus Cristo vê e não se cala. Muita gente vê e se cala. Muita gente sabe que isso é errado, mas não deixa de participar. Muita gente sabe que isso é errado, mas não deixa de frequentar. Todo mundo sabe que isso é errado, mas não deixa de fazer sua fezinha. E faz a sua fezinha dentro da igreja. Jesus Cristo diz, basta, culto é lugar de culto. Jesus Cristo não está preocupado com quem ele vai agradar, porque ele tem um apenas a agradar, é o seu Pai. Ele diz, a minha comida e a minha bebida consistem em agradar e fazer a vontade do meu Pai. A igreja tem sido transformada, irmãos, o culto tem sido produzido com grandes ideias para atrair cada vez mais salteadores. Porque é isso que tem sido ofertado, é isso que tem sido oferecido. Culto. Aprender a cultuar. A partir deste momento, Jesus Cristo passa a ser persona non grata. A partir deste momento, o Senhor Jesus Cristo entra na alça de mira dos poderosos do tempo. E eles vão vencer essa batalha, entre aspas. Eles vão planejar de todas as formas para tirar Jesus do Pai. Eles encontram alguém lá dentro, dentre os 12, que atendia pelo nome de Judas. E com 30 moedas de prata pagas integralmente, eles conseguiram identificar e prender o Senhor do templo. Eu citei agora, alguns minutos atrás, que isso ocorreu por 2 vezes, pelo menos, num curto espaço de 3 anos. Significa dizer que todo esse esforço de Jesus, aqui narrado, deu em nada. Jesus não vivia todo dia no templo de Jerusalém. Ele não podia aferir isso constantemente. Jesus derrubou a banca e quebrou um dia de lucro, causando um grande prejuízo àqueles homens. O que aconteceu dias depois? Voltaram a fazer a mesma coisa. Tanto é que Jesus faz uma segunda intervenção já no final do seu ministério. Eles não aceitam o ensino de Jesus. Quando não aceitamos o ensino de Jesus, quando não aprendemos o que é cultuar, nós naturalmente, irmãos, voltaremos à prática dos mesmos erros. Isso é natural no ser humano, porque a nossa cobiça cada vez vai ser maior.
O nosso olho cada vez mais vai crescer, porque estaremos vendo outros prosperarem. Estaremos vendo outros crescerem financeiramente. E aí nós vamos olhar e dizer, eu quero aquilo. Se ele faz, eu também faço. Se ele pode, eu também posso. É lá que eu quero, porque é só lá que estão dizendo isso, é o que eu quero. Culto. Dentro da igreja, as coisas se desvirtuaram completamente. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, precisamos de fato e de verdade, irmãos, repensar o culto. Precisamos. Estávamos falando agora há pouquinho, na Escola Bíblica Dominical, às 17 horas, sobre a igreja de Corinto. Nós estamos estudando sobre as igrejas do Novo Testamento. Hoje, a igreja de Corinto. E nós estivemos analisando exatamente isso, como o culto em Corinto perdeu as estribeiras, perdeu os referenciais, como a igreja perdeu tão rapidamente os referenciais e coisas erradas ali acontecendo e ninguém fazia absolutamente nada. Isso é comum, muito comum nos seres humanos, mas a necessidade que há, irmãos, é de nós nos lembrarmos de quem somos, de quem é Deus. A igreja, irmãos, pode ser muita coisa para muita gente, mas não importa o que se fale de igreja fora das Escrituras. A referência é uma só, é a palavra de Deus. Não há outra referência. Então, muitas pessoas, irmãos, têm transformado a igreja em coisas que são salutares aos seus próprios olhos. Então, o culto é preparado para isso. O culto é preparado para uma oferta que é dada. Então, a oferta qual é a imagem que nós queremos? Prosperidade, por exemplo. Então, vamos preparar tudo para falar de prosperidade. Porque quem eu quero atrair? É isso que eu vou atrair. Aquilo que eu estou oferecendo é aquilo que eu vou atrair. Irmãos, é a lei do comércio. Se você tem um produto, o seu produto que você vai oferecer é sorvete, você vai atrair gente que quer sorvete. Quem quer massas não vai lhe procurar. Não vai. Porque você não tem massa para oferecer. Você vai atrair aquilo que está na sua propaganda. Sorvete. Está lá o seu preço e a oferta dos sabores. A pessoa diz, quero um sorvete. Não vai procurar uma agência bancária. Naturalmente não vai. Porque sabe que ali não tem aquilo. Vai procurar uma sorveteria. A casa do Senhor é casa de oração. E oração é comunhão com Deus. É para buscar o Senhor, é para ouvir o Senhor, é para falar com o Senhor, é para chorar diante do Senhor, é para ser restaurado por esse Senhor que já vimos é misericordioso, é perdoador, é acolhedor. É isso. Não é para ninguém auferir lucros, e o culto tem que ser ao Senhor e não para os líderes. E o culto é unicamente para o Senhor e não para quem ali se encontra. O culto é para Deus. Já há outras instituições, irmãos, que oferecem outras coisas. Temos falado isso constantemente. E isso estava ocorrendo na igreja. A igreja se transformou num negócio fantástico, rentável, maravilhoso. Igreja não é para isso. Igreja não é lugar disso. Repito, há outras instituições que podem trabalhar com isso e profissionais preparados para isso. O pastor pode até entender de finanças. O líder pode sim até entender de finanças. Afinal de contas, ele trabalha e tem que saber gerir o seu dinheiro e aplicar os seus recursos. Mas não fazer isso da igreja lugar para isso. Aquele que se sente chamado para estar ministrando de Deus, tem que saber de Deus. Tem que instruir sobre Deus.
e levar o povo a Deus. Isso é uma igreja. É acolher o aflito, é ouvir quem está em desespero, é levar uma palavra de esperança, a palavra de cura, a palavra da graça, a palavra da misericórdia, a palavra do arrependimento, a palavra da necessidade de arrependimento e de salvação. Isso é igreja. Você não vai encontrar essa palavra no banco, você não vai encontrar essa palavra numa sorveteria, você não vai achar isso no açougue, você vai encontrar isso na igreja. Acontece que esse tempo nem isso estava fazendo. Há a necessidade do restabelecimento do culto, do ensino de Jesus. Por mais cafona que isso possa parecer, a igreja é isso. As outras coisas são as outras coisas, as outras instituições são as outras instituições. A igreja é para que nós nos unamos num coro de pecadores arrependidos, clamando por misericórdia a um Deus maravilhoso, a um Deus de todo poder, porque somente Ele pode nos resgatar. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem da igreja. Este é um culto aceitável ao Senhor. Que o Senhor continue a nos ensinar sobre culto. Que o Senhor conduza o seu povo, irmãos, com sabedoria ao trono do Senhor. E que o Senhor nos faça ter discernimento sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.